Paz e graça a todos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre os planos de Deus. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Sábio não é aquele que sabe a Bíblia toda, isso é muito bom, muito sadio, muito razoável. Sábio não é aquele que decora versículo bíblico, nada contra os estudos, as oratórias, o conhecimento, mas sábio é aquele que ganha alma. Comece a analisar com muito cuidado as pessoas que ganham almas para Jesus. Comece a ter um olhar mais diferente, mais criterioso, mais animador. Porque os planos de Deus, como diz lá em Jeremias 29:11, eis que eu tenho plano para vós, plano de bem, não de mal, para dar os fins que vós desejais. Então, os planos de Deus, eles sempre são os melhores. Os planos de Deus, eles sempre são os melhores para as nossas vidas. Com isso, eu quero dizer para vocês, dar algumas dicas aqui. Mantenha o foco. Você precisa manter o foco. O foco é imprescindível para você chegar à vitória. Mantenha o foco. E todos os personagens bíblicos e históricos de sucesso proativo foram tentados a perder o foco. Jesus, ele foi tentado a perder o foco da cruz. Paulo foi tentado a perder o foco para pregar para os gentios. Pedro foi tentado a perder o foco para pregar para também os gentios. Enfim, você precisa ter o esclarecimento na sua cabeça que eu preguei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. A igreja não pertence nem a mim nem a você, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Uma alma pertence ao Senhor Jesus. E quando as pessoas têm certeza disso, ela tem convicção disso, a vida dela muda. Há uma pergunta filosófica, teológica, que já vi grandes eruditos escrevendo enciclopédias, visitando os 4 cantos para poder discernir. Uma pergunta tão boba que um crente da esquina sabe, qualquer crente, por mais simples, singelo que seja, ele sabe a pergunta. De onde eu vim, qual o meu propósito e para onde eu vou. E se escreve, para vocês, pode ter uma conotação muito simples, mas para quem estuda filosofia sabe que isso grandes homens, até com mente brilhantes, claro que é uma redundância, é nadar no seco, né? Ou se não enxugar o molhado, que é uma coisa tão simples, só que os humanos, eles não querem saber da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é loucura para o que eles perecem. E é tão simples que a Bíblia diz que nós estamos aqui por quê? Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é o propósito do homem. Antes da queda e depois da queda também. Porque Deus é o único digno de louvor e adoração. Se um homem não caísse, vamos supor, se um homem não pecasse lá no Éden, ele tinha que estar glorificando a Deus de qualquer jeito. É a missão do homem. E para onde o homem vai? Isso depende muito da vida das pessoas. O Evangelho, ele tem as suas nuances. A alma que pecar, essa morrerá. Se permanecer até fim, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma recompensa. Mantenha um foco. Abençoe vidas.
esteja com o propósito de abençoar a vida de pessoas. Não viva em si mesmado, em circunstância de si mesmo, de você ser apenas um alívio para você mesmo. Abençoe vidas, o seu vizinho, o seu colega no trabalho, o seu colega na escola, você que é universitário, você que faz faculdade, você que está no trabalho secular, ou até mesmo dentro da igreja. Seus irmãos, seus familiares. Abençoe a vida de alguém, procure fazer bem a alguém. E com isso você vai ganhar almas, porque a Bíblia fala que ganha almas, sábio é. Quem ganha almas, sábio é. Sábio, segundo a Bíblia, não é aquele que conhece nem a Bíblia, que é muito bom se conhecer a Bíblia. Mas sábio é aquele que ganha almas. Quando você vê uma mulher, um homem de Deus que ganha alma, de fato, de verdade, não é aquela coisa de também que forçada que você vê por aí. Né? A pessoa está na igreja, ou faz um cruzado, uma campanha, ou um congresso, como quer que seja, chama as pessoas à frente para receber bênção e diz que a pessoa citou Jesus. Não é isso. A pessoa realmente, de fato, de direito, era querer seguir Jesus com convicção, mesmo que lá na frente ela, né, não permaneça, mas sua parte você fez. Você ganhou aquela alma, né? Mas aquela alma, ela por algum acaso, ela não quis permanecer, porque Deus dá o livre-arbítrio. Perceba vocês que Deus dá o livre-arbítrio às pessoas. Eu tenho 25 anos pregando o Evangelho, em púlpitos, 17 anos como pastor. Já sei de alguma coisa, né? Então, você precisa ter essa convicção. Ter mais amor, menos embate. Mais amor e menos embate. Crie meios para você crescer com a palavra de Deus. Crie meios para você crescer com a palavra de Deus. Assista programas educativos, reuniões que glorificam o nome do Senhor Jesus, né? Enfim, tenha definições e respostas. Faça volta com Deus, faça propósito com Deus. Estando na sua possibilidade, né? Você jejue, estando na sua possibilidade, ore pelas madrugadas, estando na sua possibilidade, suba ao monte para orar, estando na sua possibilidade, faça jejuns, até jejum intermitente. Ou seja, o que é o jejum intermitente? É um período de jejum que você vai se colocar para buscar Deus, se conectar com Deus, né? Seja de manhã, de tarde, de noite. Né? De manhã, de tarde, de noite. Então, você vai se conectar com Deus. Você vai prender a sua memória a Cristo, né? E tenha boas atitudes. Boas atitudes. Hoje em dia, você conhece pessoas que estão passando problemas normais, né? Às vezes é um problema de enfermidade, às vezes é um problema na família, às vezes é um problema até mesmo no trabalho e até mesmo na igreja. Leve sempre palavra de conforto, de refrigério e de bálsamo para a pessoa. Leve sempre uma palavra de refrigério, de consolo e bálsamo para aquela pessoa. Muitas das vezes, sua palavra vai soar para você como não fosse nada, mas vai fazer um efeito na vida daquela pessoa. Mas vai fazer um efeito na vida daquela pessoa. Você vê, hoje em dia, até no futebol que é pura diversão, as pessoas sofrem. Você viu o rapaz chamado Vinícius Júnior, um jogador da seleção brasileira, que segundo, né, claro que se eu fosse aconselhar ele, eu dava alguns preceitos para ele e evitaria todo esse desgaste que está tendo. Evitaria todo esse desgaste que ele está tendo lá no Real Madrid.
Por quê? Porque ele é alvo de racismo, de injúrias raciais, mas eu sei que acontece porque ele chega a esse ponto. Não é que o povo acontece de fato, mas se ele tiver duas atitudes que eu vou falar aqui, ele pode evitar esses acontecimentos, né? A Bíblia fala o seguinte, que sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Tem outro ditado secular que diz o seguinte, que prudência, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Prudência e cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, quando você tem uma vida que você pauta na palavra de Deus, você age com prudência, você evita muitas coisas. Muitas coisas você pode evitar. Há um ditado que diz o seguinte, inteligente, ele resolve problemas. E os sábios, ele não passa pelos problemas. Embora alguns problemas o sábio tem que passar, porque ele é inserido para resolver, para poder resolver aquela situação. Mas no sentido que está falando aqui é o seguinte, são problemas que se pode evitar, situações que se pode evitar. São elementos, circunstâncias que se pode evitar. Um dia um jovem chegou para mim e falou, pastor, eu preciso resolver tal situação assim, 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 assim. Qual o conselho que o senhor me dá? Eu olhei para ele e falei, eu vou orar. Eu vou orar. O senhor vai orar? Sim, vou orar. Tem conselhos que eu posso dar opinião a curto prazo, na hora, mas tem conselhos que eu tenho que orar. E orei e o Espírito Santo de Deus me deu uma direção. E aquele jovem alcançou aquele conselho, ouviu aquele conselho e praticou aquele conselho. E sua vida foi restaurada. Significa dizer que nós devemos buscar de Deus. Como a Bíblia diz que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque isto é uma realidade. Quando você busca Deus na beleza da sua santidade, adorando a Deus, tem um versículo que eu gosto muito, acho que é Hebreus 14, 12, uma coisa assim, não me lembro mais, mas eu sei que tem Hebreus. Portanto, oferecemos a Deus fruto dos lábios, isto é, louvores daqueles que confessam o seu nome. Experimente glorificar a Deus, exaltar a Deus na beleza da sua santidade. Sempre adorando a Deus, porque o plano de Deus é fazer você triunfar, glorificando e adorando o nome dele. E a Bíblia fala que Deus, ele perfeitamente vai desembaraçando o nosso caminho. Qual o plano de Deus? O plano de Deus é que você seja uma bênção, é que você seja uma pessoa que se agrade no reino, é você ser uma pessoa que viva uma vida plena, que você seja feliz com aquilo que você tem e que com aquilo que você sabe, sempre almejando algo maior. Sempre almejando algo maior. Então, esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que fazer com que você cresça na graça e no conhecimento. Cada dia você ser melhor do que um dia anterior. Cada ano você ser melhor do que um ano anterior. Cada mês você ser melhor do que um mês anterior. E você derramar e exalar o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. O que é o perfume de Cristo, pastor? O perfume, ele exala um cheiro extremamente suave, não é isso? Quando você coloca um perfume ou um desodorante ou algo dessa natureza, você exala aquela coisa maravilhosa. Então, assim somos você e eu para Deus, o perfume de Cristo. As pessoas, elas olham os nossos exemplos, os nossos modelos, os nossos padrões,
do estereótipo de que é Cristo. Eu vi um pastor falando o seguinte, que imitai-vos, não somente devemos imitar Jesus, mas devemos imitar, nós devemos não se basear que as pessoas imitem Jesus, melhor, corrigindo, mas que as pessoas se baseiem também em nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede o meu imitadores, assim como eu sou de Cristo. Disse o apóstolo Paulo. Disse o apóstolo Paulo. Muito bem. O segundo ponto que eu quero colocar para vocês é: você pode ter uma música de um cantor, de uma cantora que se desviou da fé ou está servindo a outra coisa que não é Deus, né? Você diz, mas que fulano cantou músicas tão inspiradas, Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves cantou músicas tão inspiradas. Eu não vou cantar. Tem pastor que fala, eu não vou cantar mais na minha igreja, não. Deixa eu te dizer uma coisa, a música quem deu a ele foi Deus, não foi ele. Quando a música traz comoção, arrependimento na igreja, não foi o autor que fez. Foi Deus que deu a ele quando ele estava na brecha. Ah, mas ele se desviou. Se ele se desviou, a música não é dele, a música é do Espírito Santo de Deus. Tanto faz também como pregação. Se você tem um esboço, um livro, tem um livro de Caio Fábio que é muito bom, o esboço de A a Z, mas foi ele dele não, Deus que usou ele como instrumento quando estava na brecha. Você vai dizer, não vou pregar, não vou pegar esse livro para pregar. Pregue sim, porque o livro não é dele, o livro é de Deus. Então, porque o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Que vocês sejam grandemente abençoados nesse canal. Coloque aí o que você achou dessa pregação. Que você ore por nós, que eu vou estar orando por você. Se você tem alguma dúvida teológica, espiritual, bíblica ou eclesiástica, escreva aí nos comentários, né? Escreva nos comentários. Eu vou estar aqui orando por todos vocês, né? Intercedendo para que Deus abençoe cada um de vocês, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Depois, agora não, eu vou trazer um assunto muito pertinente chamado atos proféticos. Já falei aqui muitas vezes, atos proféticos. Né? O que é atos proféticos e que não há atos proféticos, porque tem muita meninice. Eu gosto de separar, como diz o apóstolo Paulo, né, a junta da medula. Eu gosto de separar a espinha do peixe. Gente, o que tem de meninice no meio evangélico não está no gibi. O que tem de meninice no meio evangélico não está no gibi. Bíblia ninguém quer ler, Bíblia ninguém quer estudar, Bíblia ninguém quer parar para analisar. Agora, emocionalismo, as pessoas andam correndo atrás. Mas, porém, este é uma outra matéria. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Curta esse canal, coloque like aí, abençoe nosso ministério aí, orando pelo nosso ministério, por esse canal e declarando as bênçãos de Deus. Um forte abraço, seu amigo pastor Oséia Silva, um simples servo e nada mais.